pastor Joel me deu o tema, que é família, meu maior patrimônio. Meu maior ou nosso maior? Nosso maior patrimônio. Então, queridos, eu gostaria de começar lendo em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler aí do versículo 22 até o versículo 9 do 6, na sequência. Efésios capítulo 5, verso 22. Efésios capítulo 5, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Gostaria de lhes convidar nessa noite, a permitir-se que o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes afiada, apta a discernir pensamentos, a separar, juntas de alma, de corpo, de alma, de espírito, discernir o que está em nós, trazer uma luz. Claro que a palavra é trabalhada, manuseada pelo Espírito Santo. Então eu gostaria que você agora se permitisse ser trabalhado, nós nos permitíssemos sermos trabalhados pela palavra de Deus. Não ela em si mesma, mas através da ação do Espírito Santo. Que o Senhor possa usar a sua palavra para nos levar a uma visão diferente, a vermos talvez algo que ainda não tenhamos visto. Talvez estejamos aqui nessa campanha, e aqui houve o testemunho já de uma mãe, que nos mostra que muitas vezes nós estamos aqui na igreja, e que aparentemente, aos olhos dos outros está tudo bem, mas nem tudo está bem como nós gostaríamos que estivesse, dentro do padrão que nós temos com Deus.
Então, nem sempre está como nós queremos. E muitas vezes nós estamos num momento como esse, numa noite como essa, numa campanha como essa que essa igreja está fazendo, para o Senhor agir. Você veio aqui, eu vim aqui, não apenas porque eu estou pregando hoje, sou o pregador dessa noite, mas nós viemos aqui como quem vai a um lugar para ouvir de Deus algo diferente. Mesmo que esse diferente seja comum, já tenha sido dito, mas soou-me diferente. Deus falou comigo, Deus operou na minha vida, literalmente. Essa é a visão que eu quero passar, de entrar numa sala cirúrgica e deixar que o cirurgião trabalhe, mostre a você. Porque talvez, querido, eu quero adiantar isso, talvez hoje, alguns dos problemas que você traz nessa campanha e pede ao Senhor para que liberte, para que trabalhe na sua família ou em você, seja talvez uma falta de uma visão. Uma visão. Você não está conseguindo enxergar o que está diante de você, o que Deus tem dado a você. Não quero dizer que o problema é seu, que a culpa é sua, nada disso. Mas eu quero dizer, nessa noite eu creio nisso, que o Senhor vai nos mostrar, vai nos dar uma visão. E com essa visão, quem sabe, eu creio nisso, você vai poder sair daqui nessa noite mais alegre, mais feliz, mais renovado, com esperança de mudanças e transformações, ou de simplesmente dizer assim, graças a Deus, eu e minha casa estamos no caminho de Deus, estamos naquilo que Deus, talvez você hoje esteja ansioso, talvez você hoje esteja ansiosa, porque nós somos assim, nós queremos mudanças rápidas. Eu tenho família, minha esposa está aqui, a pastora Priscila, como já foi falado, temos 2 filhos, que é o Natan, que fez 14 anos, e a Elisa, que fez 17 anos. São filhos de pastores, nascidos e criados na igreja, mas isso não dá a nós nenhum passaporte, nenhum ticket especial, nenhum lugar especial nessa viagem, nessa jornada cristã familiar. Nós temos ansiedades, nós temos dificuldades, assim como essa mãe falou, como você sabe disso, nós temos que orar, nós temos que vencer dificuldades também no Senhor. Então, nós muitas vezes queremos mudanças. Nós queremos mudanças. Nós queremos que as coisas melhorem ao nosso modo de ver. As coisas não estão boas. Minha família está na igreja, minha filha está na igreja, meu filho está na igreja, marido, a esposa, eu sou cristão, eu tenho Deus, eu tenho amor por Deus, sei que tenho a salvação, mas não estou plenamente satisfeito. Eu gostaria de fazer algo. Mas talvez hoje Deus lhe mostre algo para que você tenha tranquilidade, que você tenha paz de espírito, para passar, seja lá qual for a fase que você esteja passando, a necessidade que você esteja passando no momento, e que você possa deixar que o Senhor Jesus, deixe Ele trabalhar na sua vida. Entregue desde já, entregue ao Senhor os teus cuidados, entregue desde agora o teu caminho ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor, assim como estão aqui nessas fotos. Quem trouxe essas fotos, se você não trouxe, você trouxe a sua família ao Senhor. Mas não só entregue, agora deixe o Senhor trabalhar. Creia que o Senhor está trabalhando na sua família. Creia. Eu me lembro quando outro dia estava comentando isso, falando de sala cirúrgica. Nossa filha, quando era pequenininha, foi tirar amígdalas, né? Por ordem médica, mandou tirar amígdalas. E nós a levamos, mas não dissemos, né? Não dissemos para onde estava, para não haver aquela tensão, né? Então, até o momento que abriram, falou assim, aqueles braços com aquele uniforme verde, estendeu assim, e nós entregamos nossa filha. Então, quando a gente entregou, foi aquele baque, né? Porque ela olhou para nós e a porta se fechou e só escutou aquele gritinho, ah! E a gente aqui fora também querendo. Mas a gente teve que confiar, a gente teve que entregar e confiar que aquilo seria para o bem dela, para a melhora dela. Queridos, esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido por todos nós pastores, né? Sempre vamos a esse texto em casamentos, em congressos, nas pregações da igreja, nos cultos normais, né? Porque aqui é um retrato da família. E esse tema dessa campanha, família, nosso maior patrimônio. E aí, quando eu fui desafiado por essa frase, por esse tema,
nosso maior patrimônio, porque patrimônio, para nós, no século XXI, nessa era que nós vivemos, tem um sentido, nosso patrimônio. E a família é nosso patrimônio. Tem um sentido na nossa cultura atual o que é um patrimônio. Mas o que seria a família nesse contexto da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a uma igreja que havia na cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do mundo antigo, daquele primeiro século. Uma cidade importante, uma cidade rica, uma cidade... E ali havia uma igreja. Agora, quando nós falamos que ali havia uma igreja, o que você pensa imediatamente? Lógico, a gente pensa com o que temos para pensar. Uma igreja como hoje aqui, uma igreja, as pessoas se reuniam. Então, lá em Éfeso tinha uma igreja assim, as pessoas iam lá no culto. Não era assim. Não era assim. Igreja, como nós conhecemos assim agora, ela só vem a surgir uns 400 anos depois de Paulo, depois de um imperador chamado Constantino, porque aí a igreja passou a se reunir em templos. Antes de Constantino, a igreja não se reunia em templos. Hoje a gente sai de casa, famílias vieram aqui, e às vezes nem nos conhecemos muito bem, e nós nos reunimos num dia e horário e local, e nós chamamos esse local de igreja. Porque na nossa cultura é assim, a igreja é um local. Mas naquele tempo não era assim. A igreja, ela era, a palavra igreja quer dizer aqueles que foram chamados para fora. Ela vem de um termo da época, um termo grego da época. Igreja não tinha nenhum sentido religioso, não tinha nenhum sentido que tem para a gente hoje. Desculpa, eu vou ter que trabalhar um pouco essas palavras, porque está dentro do que nós queremos transmitir. Mas igreja não tinha esse sentido religioso. Era uma palavra comum. Sempre que os cidadãos livres queriam fazer uma assembleia, se fosse política, num lugar determinado no mundo grego, no mundo romano, numa praça pública, alguma coisa assim, que houvesse algo importante a ser dito pelo governo ou pelas autoridades daquele lugar, era convocada uma assembleia. Essa assembleia se chamava igreja. Os chamados para fora. Era feita uma convocação. Venham para fora porque vai ter... Então essa reunião, quando eles saíam para ouvir algo importante, estarem ali em torno de algo comum, foi chamado de eclesia. Eclésia, ou igreja, no português. Né? Igreja. Mas então, nesse tempo dos Efésios, a igreja era isso. Eles tinham sido chamados para fora. Eles usaram esse termo. Quem nós somos? Vocês cristãos, imagina, vamos também trabalhar um pouco isso, usando a nossa imaginação aqui, e quem tem conhecimento mais um pouco da história bíblica aí. Nesse tempo, em Éfeso, era um tempo pagão. Não havia esse conceito de Jesus, de cristianismo, nem havia cristianismo, não havia... Imagina que nada disso que conhecemos existia. Existia um mundo pagão, de muitos séculos, de milênios já, de paganismo. E como eu já disse, essa cidade de Éfeso, ela não era somente rica, mas ela era importante dentro do mundo pagão. Lá estava o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. Era um templo também magnífico para a época, considerado uma das maravilhas daquele mundo. Então, eles perguntariam aos cristãos: quem são vocês? Quem é o seu Deus? Como chama o seu grupo? Vocês são os da Diana, nós somos a igreja, nós somos os que foram chamados para fora. Chamados para fora por quem? Fomos chamados por Jesus, foi o primeiro que nos convocou lá em Jerusalém, morreu e ressuscitou e chamou as pessoas para saírem, para ouvir o seu evangelho e seguir o seu evangelho. E ali se formou a igreja. Nossa, que interessante. Mas onde essa igreja se reunia? Nesse mundo antigo,
a unidade fundamental da sociedade era a família. Era a família, que no grego chamava-se oikos. Oikos. Daí vem a palavra, tem várias palavras que usamos no português, como economia, oikonomos, né? A arte de administrar uma casa. Então, oikos era onde a igreja se reunia, onde acontecia, eles eram os que nós entendemos por cultos, as reuniões, o ensino, era nesse oikos, era nestas famílias. Mas estas famílias, que não foi criação dos cristãos, ela já havia lá, já estava lá essa família. E nessa família foi determinado uma pessoa dela que era fundamental, era a chave de tudo. Era o homem, o chamado pater familia, o patriarca, né? Daí vem a palavra patriarca. Esse homem, ele era o tudo nessa família. A família toda estava debaixo do seu poder. E a lei foi criada, inclusive, para a lei romana, todo o direito romano de família foi criado a partir desse poder dado ao homem, ao marido, ao pai, ao senhor de escravos, ao senhor de escravas, aqueles que eram livres, mas estavam relacionados a ele de alguma forma. A unidade fundamental da família era o pai, ou pater familias, ou homem. Isso era a família. E aí vem os cristãos, e aí vem essas pessoas que se convertem e encontram esta família já formada. Eu andei lendo um artigo sobre o pater familias, quem faz direito, né, o doutor Jair e tal, e tem que estudar isso no direito romano. Então eu li um artigo de uma procuradora na internet, é muito didática ela. Ele tinha, uma vez que o casamento fosse feito, eles podiam fazer o casamento de duas formas, com direito absoluto por pater familias ou um direito relativo. Então, por isso, por exemplo, se uma mulher rica casasse com um homem mais pobre, ela não queria dar todos os poderes a ele. Então, fazia lá um tipo de contrato, que eu esqueci o nome aqui em latim, não era absoluto, porque ela podia divorciar a qualquer momento e levar o seu dote, levar o seu status de volta para a sua vida. Mas uma vez que fosse feito este casamento, que fosse feito dessa forma absoluta, esse homem teria todos os direitos absolutos sobre a mulher, sobre os filhos. Os filhos, enquanto este homem vivesse, não tinham direito à propriedade, não tinham direito à herança. O mundo romano, por causa do paganismo, se o homem, quando seu filho nascia, ele podia gostar ou não desse filho. Então tinha uma espécie de ritual. Se ele colocasse esse filho ou filha nos ombros, no colo, ele dizia que o pater familias aceitou a criança. Ele passava, ali, só naquele momento que ele passava a ser filho daquele oikos, filho daquela casa, daquela família. Mas por acaso ele não gostei da aparência, queria ruivo, nasceu moreno, qualquer coisa, era jogado no lixo. Era jogado no monturo público, tinha um monturo, que era um meio de vida, inclusive, para muitas pessoas que iam lá, recolhiam essas crianças, porque elas tinham sido rejeitadas, jogadas fora, não tinha status nenhum, não era de ninguém. Fora da família, você não era nada, você não era ninguém. Então alguém recolhia essa criança e criava essa criança. Fosse uma menina bonita, na adolescência, ia vendê-la como prostituta. Se ele fosse um garoto fortinho, para trabalhar, vou vendê-lo como escravo. Fosse de luta, vou vendê-lo como gladiador. É um investimento nesse, entre aspas, lixo humano. Então esse pater familias, ele tinha esse poder absoluto sobre seus filhos. Todos tinham que se reunir. Se ele tivesse 15 filhos, tinham que se reunir em volta dele sempre. A primeira palavra dele e a última também.
os escravos, se ele tinha esse direito sobre seus filhos, imagina sobre seus escravos. Ele podia abusar sexualmente das escravas, desde que isso não afetasse, vamos dizer assim, o intuito principal. Se nascesse filho dali, ele podia colocar dentro do... adotar ou não, ou rejeitar, ou ele podia escravizar também. Então isso dava, eu estou falando isso para chamar a atenção dos irmãos, como era essa família que o Evangelho encontrava. Como era essa família? Como era a cabeça? Como eram os relacionamentos sociais? Como eram os relacionamentos familiares? Claro que, obviamente, pelo que já foi dito aqui, era bem diferente do que é hoje. Porque nós, graças a Deus, mesmo com a sociedade do jeito que está, nós ainda temos uma herança cristã na nossa sociedade, de que não apenas nós nos relacionamos com os membros da nossa família por direito, por regras, por leis, por códigos, etc., mas por afetividade, por compaixão, né? Então, está em primeiro lugar na família a questão da afetividade, do amor. Por quê? Isso nasce lá. Então, essas pessoas se convertem. Mas agora, o cristianismo, os cristãos não mudaram as leis. Eles não mudaram as leis. Eles não fizeram, vamos mudar as coisas, vai ser tudo igual agora. Os filhos vão ter o mesmo direito que os pais, homens, vão ter que serem diferentes. Não, eles não mudaram isso. Mas eles foram mais profundos ainda. O Evangelho foi mais profundo ainda. Porque, tudo bem, você é o pater família, você é o pai. É isso que o texto está dizendo agora. Você é o pai, mas você tem que amar a sua esposa. Você não tem só direito e poder sobre ela, sobre o dote dela, sobre o direito de... Você não abuse dos seus filhos. Você não abuse dos seus escravos. Não acabou com a escravidão ali agora, pela lei. Mas é claro que isso foi um golpe mortal na escravidão. Porque o homem passa a ver o seu escravo não mais como um objeto, como uma coisa dele, uma coisa sua, mas como alguém que ele tem que respeitar, tratar bem, que tem sentimentos também. O Evangelho está trazendo isso. E isso, ao longo do tempo, vai ser revolucionário, vai transformar, até acabar com a escravidão no mundo antigo. A escravidão no mundo antigo não acabou porque o César, os imperadores resolveram acabar. Por ele estava até hoje. O que acabou com a escravidão no mundo antigo foi esse sentimento cristão ter entrado na unidade básica da sociedade, ter entrado na família, ter ido na cabeça da casa, no homem. Aquele que tem todo o direito. Sim, você tem todo o direito, você tem todos os poderes. Agora, use esses seus poderes de uma maneira diferente. Você é o cara, você é o cabeça, não é? Cristo também é o cabeça da igreja. Se você é o cabeça de um oikos, Cristo é o cabeça de todos esses oikos que se reúnem, que é a igreja, os chamados para fora. E ele amou a todos os oikos, a todas as pessoas, a sua igreja, que, né, falando como uma mulher, como a esposa, ele amou a sua esposa, ele amou a sua igreja. Você tem todo o poder, então use esse poder de outra forma. Use essa influência de outra forma. Ao invés de ser apenas um relacionamento para ter filhos, procriar, para você dizer, eu quero um filho bonito, nasceu, até que enfim, vou rejeitar, ou ficar mantendo o poder absoluto sobre essa família. Não, ame a sua esposa, trate-a, procure tratá-la como Cristo tratou a sua igreja. E aí você começa, então, a perceber melhor o impacto que deve ter tido nessa sociedade, nesse mundo, esse texto que nós lemos. O impacto que deve ter tido para aquele tempo, para aquelas pessoas, ao ouvirem dentro de casa, não no templo, mas ouvirem onde eles se reunirem, está lá os pater família, está lá os patriarcas, está lá os caras, né, os cabeça branca, estão lá, fala assim, olha, vocês têm muito poder,
mas vocês têm o poder de abençoar a sua esposa, você tem o poder de santificá-la. Com esse poder está aumentando a minha responsabilidade. Com esse poder está aumentando não só os meus direitos, mas os meus deveres. Mas aquilo que eu devo fazer. Como eu devo transformar a minha casa numa igreja, ou parte da igreja, onde Deus se reúne, onde Deus congrega, onde Deus nos chama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Imagina o impacto disso na cabeça desses caras, né? Ouvir isso. Então você recebeu o Espírito Santo, eu recebi o Senhor. Você é cristão, sou o Senhor. Você é o Pater Famílias aqui, esse órgão está debaixo da submisso, está o Senhor. Então, cuide, alimente, como Cristo alimenta a sua noiva, a sua igreja. E aí, esposas, aí vai entrar para o lado das esposas. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor. Obedeçam aos seus pais. Não simplesmente esperem eles morrer para se tornar o próximo Pater Famílias, para se tornar o próximo patriarca, para herdar tudo, os escravos, as concubinas, a sua mãe ficar submissa debaixo dos seus pés, como seu pai fazia. Não. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Agora há uma outra visão, né? Há uma interferência de Deus nesse relacionamento. Deus começa a interferir nos relacionamentos. E não é, queridos, através de regras na igreja. Hoje a gente vem à igreja e nós ouvimos de nossos pastores muitas coisas a fazer. Nós temos que fazer muitas coisas. E isso é bom, porque nos ajuda a guardar melhor as coisas de Deus. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi necessário que se estabelecesse certas regras para que a gente pudesse fazer a vontade de Deus. O que Deus quer de nós é o nosso coração. O que Deus quer de nós é a entrega da nossa vida, para que nós possamos ter uma visão melhor de quem é o nosso Pai. O que tem no seu coração em relação ao seu Pai? O que ficou ao longo do tempo entre você e seu pai? O que você guarda no seu coração em relação à sua mãe? Quando fala isso aqui. Você como marido, como eu, quando a palavra de Deus vem, olha, e nos fala tantas coisas, o que vem no nosso coração em relação a como fazemos com nossos filhos? Como fazemos com as nossas esposas? Como fazemos entre nós? O que passa no seu coração? O que vem no seu coração? O que está guardado aí no seu coração? Como foi que essa sociedade interferiu? Hoje nós não vivemos numa sociedade pagã ainda, mas essa sociedade interfere nos nossos relacionamentos familiares. Isso daqui todo mundo já sabe, né? Inclusive a família, como chegou até aqui, pai, mãe, isso tudo está sendo revirado e, inclusive, claramente, não que acabe, mas que seja algo sem influência nenhuma na sociedade, né? Mais um modelo, mais uma alternativa. Você quer ser uma família de pai, mãe, e ter um filho ou não ter filho nenhum? Mas nós que estamos aqui, que queremos viver segundo a vontade de Deus, o que vem ao nosso coração em relação à forma como a sociedade interferiu na nossa vida familiar? A forma como a sociedade disse que nós deveríamos olhar nosso pai. A forma como a sociedade disse que nós deveríamos olhar aqueles que estão em condição, às vezes, de submissão a nós, em certo sentido. Seja um funcionário hoje, seja alguém ligado à nossa família, que tem alguma dependência com a gente. Ou nós, nesse sentido, olha, como a sociedade interferiu nos nossos relacionamentos familiares. E o que isso gerou em nossos corações? O que isso colocou em nós? Assim como aquelas pessoas
foram influenciadas pelo mundo pagão para formar uma família, nós também somos influenciados pela sociedade hoje. Mas nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui nessa campanha, porque, como foi dito no início, nós viemos aqui para nos submetermos à vontade de Deus. Nós viemos aqui para nos submetermos ao que Deus quer para nós. Ao que Deus tem a dizer para mim como homem, para mim como marido, para mim como pai, para você como esposa, para você como filha, para você como enteado, para você como padrasto, porque também tudo isso estava dentro lá daquela família. Tudo que nós conhecemos hoje, e até mais, que até incluía os escravos, incluía os agregados, incluía quem tinha outros relacionamentos profissionais. Mas hoje o Senhor também fala conosco. Hoje o Senhor também vem a nós e diz como é que Ele quer que seja feito. Como é que Ele quer interferir na nossa vida. E eu quero te perguntar, eu tenho certeza já da sua resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você quer que Deus interfira na sua casa? Você quer tornar a sua casa a pedra, o alicerce da igreja? Você quer que, ao invés de trazermos para a igreja institucionalizada, igreja organizada, que nós, porque isso também faz parte da nossa cultura, nós trazemos a nossa família para a igreja, assentamos ela ali e oramos e dizemos, Deus faz. E a gente sai daqui e volta para a vida normal, volta para todas as coisas do nosso tempo. Mas hoje à noite eu quero te perguntar, você quer receber como esses homens, como essas mulheres, como essas pessoas do tempo dos Efésios devem ter recebido essa palavra? Está em você, não está na igreja organizada, não está na igreja institucionalizada. Está em vocês. Está em vocês. Cristo está em vocês. O que vocês querem que façam a vocês, vocês estão dispostos a fazer também em relação à sua família, em relação à sua casa? Eu gostaria de perguntar isso para você nessa noite. Você gostaria de submeter ao Senhor a sua vontade? Qual é a sua vontade? O que você gostaria que acontecesse na sua casa? O que você gostaria que mudasse lá? O que você gostaria que mudasse na sua família hoje? Você já notou que você até hoje não conseguiu mudar? Você até hoje não conseguiu mudar. Nós fazemos tudo, mas nem sempre a gente consegue mudar as coisas. Mas que tal nessa noite se submeter à vontade do Senhor e dizer assim, Senhor, o Senhor vai me ajudar. Eu me comprometo como homem, eu me comprometo como mulher, eu me comprometo como filho, eu me comprometo como pai, eu me comprometo como mãe, eu me comprometo como membro dessa família cristã a deixar que o Senhor faça a sua vontade na minha casa, faça a sua vontade na minha vida. Eu quero ser. Eu não vou delegar isso para outro pai, eu não vou delegar isso para um pastor. Eu quero ser a pessoa responsável pela minha família. Eu quero ser a pessoa que o Senhor vai usar para tratar na minha casa, para tratar, curar, restaurar, mudar, transformar aquilo que precisa ser transformado. Você nessa noite daria essa abertura para Deus, abriria sua casa, abriria sua família hoje, abriria sua casa para ser um local onde Cristo pode mostrar o seu amor, como Ele amou a nós individualmente. Nós gostamos muito, né? Porque vem da nossa tradição evangélica, ouvirmos o plano da salvação. Cristo morreu por você, deu a sua vida por você, perdoou você, curou as suas feridas naquela cruz, mas é tudo muito individual. Mas aqui no plano original da Bíblia era tudo muito familiar. A salvação é individual, sim, eu vou para o céu sozinho, por causa da minha decisão pessoal, porque foram os meus pecados que foram perdoados. Mas a vida não é individualizada.
A vida, como Cristo planejou, é uma vida comunitária, é uma vida familiar. Cristo não extinguiu a família, mesmo que ela já existisse lá no mundo pagão. Pelo contrário, é como se fosse assim, Cristo melhorou a família. Ele trabalhou a família. Tudo que tinha na família do mundo antigo está aqui nesse texto que nós lemos. Ele trabalhou tudo isso e deu um novo sentido a ela. Isso quer dizer, isso também me dá uma esperança, que eu não tenho que me transformar fazer um curso especial de pai cristão para poder... Mas eu posso abrir a minha casa e dizer, a minha casa, eu quero que o Senhor me mostre como é esse seu amor. Como é, não só aquele amor da cruz, mas esse amor incondicional do Senhor. Eu quero ser, e é isso que essa palavra me desafia aqui como marido. Hoje eu não tenho pátria família, né, mas me desafia como marido, porque isso está no homem ali. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Isso depende de um relacionamento entre eu e o Senhor dentro do espaço familiar. Isso não é um espaço individual da salvação. Isso precisa de ter família. Isso precisa de ter a mulher. Eu preciso de ter a minha esposa para viver isso. Assim como Cristo amou a igreja, eu preciso amá-la. E aí eu tenho que descobrir como é que é esse amor. Como é que é esse amor? Eu vou ter que descobrir nesse relacionamento. Ele não está dizendo para a mulher, ame seu marido como Cristo amou a sua igreja. Ele está dizendo outras coisas para a mulher. Porque, logicamente, a mulher do mundo antigo era afetada também. Assim como o homem era, ela também era. Isso para ela de ser submissa, ela era submissa porque tinha um contrato. Se ela não fosse casada, ela podia se tornar uma prostituta, ela não tinha valor nenhum. Claro que não quer dizer que ela talvez eles não se amassem, mas não era esse amor que Deus queria. Então aqui está dizendo assim, olha mulher, ele vai te amar como Cristo amou sua igreja, mas vocês também vão ser submissas a ele. Não aquela submissão mais do patriarca, beija minha mão, que senão eu posso divorciar de você e casar com outra, posso lhe dar uma liberdade de uma escrava e torná-la minha esposa, sei lá, fazer qualquer coisa, porque eu sou o cara. Não, ele vai fazer a parte dele, você vai fazer a sua. E Cristo vai se manifestar nessa casa. Cristo vai se manifestar nessa sociedade. Cristo vai se manifestar nesse mundo. Talvez a gente precise repensar isso, eu mesmo sou uma pessoa que durante muitos anos tenho pensado nisso. A igreja, igual a gente está vendo acontecer hoje no Brasil, né? A igreja, e cadê a igreja? Está os políticos, está a justiça, está não sei quem, está tudo aí, cada um lado, mas eu durante muitos anos, não sei se no tempo lá de seminário falava essas ideias loucas, né? Jair também, que era lá do seminário. Mas a igreja, como é que pode interferir nisso? Como é que pode estancar a maldade, a corrupção? Mas eu acho que, repensando, a igreja, como esses que foram chamados para fora, a igreja, como esses que foram convocados, ouviram o chamado de Jesus. Quantos aqui ouviram o chamado de Jesus? Exato. E quantos, é claro, eu ouvi o chamado de Jesus, mas agora, quantos de nós ouvimos o chamado de Jesus e vamos com a nossa família? Mulher, vamos, Jesus está nos chamando, vamos. Filhos, pai, mas ali também continua o texto dizendo, você não aborreça os seus filhos, não machuquem eles. Filhos, respeite seus pais, que isso é do Senhor, honre pai e mãe, tal, é mandamento com promessa. Mas, pais, convença seus filhos em amor. Há uma dinâmica que nós somos a igreja, nós somos chamados para fora. Vamos para fora. Quantos aqui nessa noite, não precisa me responder, lógico, se sentem impotentes para isso? Eu quero desafiar você a ser curado dessa impotência nessa noite. Impotente para quê? Por quê? Pastor, ninguém me ouve, não. Pastor, não adianta, entendi. Quer dizer que se eu chegar em casa e falar assim, vamos para fora, vamos ser diferentes, um vai dizer não quero, porque a gente vive num mundo que cada um tem um celular, cada um está na sua. Eu não estou afim hoje não, rapaz, eu não estou nessa, como diz o jovem, não estou nessa vibe, não estou nessa brisa, não. Entendeu?
O outro vai dizer, a mulher, não estou cansada, mas não quero, está difícil. E a gente se sente impotente, né? Poxa, eu tentei, mas ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém me ama nessa casa. Mas você crê que Jesus pode mudar os corações na sua casa, a partir até do seu? Se a gente não crê nisso, né, queridos? Eu sei que talvez no contexto da minha história, da minha família, essas coisas não aconteçam. Certo. Talvez você esteja usando os mesmos poderes que essa sociedade nos dá. Mas a partir de hoje, que tal dizer, Jesus, eu queria que eu e minha família ouvíssemos a sua voz, nos tornássemos uma unidade da igreja, voltássemos a ser, e aí eu estou começando a crer que é essa igreja que vai mudar o Brasil e o mundo. Não a igreja organizada, a igreja dos homens, a igreja lá, né? Aquela igreja denominacional. Eu sou de uma denominação nazarena que tem mais de 100 anos. Ótimo. Né? Mas não sei se vai ser a denominação que vai mudar o mundo, não. Mas a igreja família, a igreja de homens e mulheres, marido e mulher, filhos. E hoje, né, temos várias famílias, no sentido, não é necessariamente, posso ter um filho adotivo, uma filha do coração. E essa família de Cristo, ela pode mudar o mundo. A sua família pode mudar o mundo. Você crê nisso? A sua família, a minha família pode mudar o mundo. Mas eu não estou vendo isso. Melhor ainda, se você não está vendo possibilidade disso acontecer, da sua família, mas pastor, minha família tem um viciado, tem um envolvido com isso, tem outro idólatra, tem outro que está envolvido até com coisas, né, do demônio já, coisas de... Como? Não casa, não é para mim não. Se esse é seu caso, melhor ainda que é o seu caso, porque você pode exercer a sua fé, você pode crer e deixar a graça de Jesus operar nessa família, e deixar o poder do Senhor operar na sua família, assim como essa mãe, esse testemunho é maravilhoso. De repente está tudo bem, agora não está mais. E agora, o que eu faço? Eu não posso mais pegar meu filho, né? Essa é a grande preocupação de um pai cristão, de um pai pastor. Enquanto a gente cria eles, leva no colo, né, pastor Joel? Você ainda está nessa fase, né? Põe aqui, senta aqui, vai para a escolinha. Mas chega um dia que eles podem... É o grande temor, não vou não. Por quê? Porque eu quero tomar minha decisão, eu quero... A pessoa, que dor. E aí é isso que provoca a impotência. Mas essa impotência, ela pode ser bem canalizada se ela nos levar ao Senhor, como nessa noite. Senhor, eu preciso aprender a viver na sua graça. Talvez você pense que o poder de Deus é algo que vai... Porque a gente imagina um bocado de coisa. Quando essas palavras, elas estão carregadas de sentidos, poder, milagre, sobrenatural. A gente já imagina um monte de coisa. Minha família vai ser transformada, vai acontecer um milagre na minha família. Não. Milagres. Repito aqui o testemunho da irmã. De repente, assim como foi aquela mudança no voo, na rota de vida, foi a volta. Dizer assim, mãe, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, estou com sede de Deus. Quem colocou essa sede? Quem chamou de volta? A mãe orou, outras pessoas devem ter orado, mas quem operou foi Jesus. Quem operou foi o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos perder isso de vista, porque senão a gente fica só olhando quanto é difícil. É difícil. É difícil. Tudo isso aqui acontecer. Mas se fosse impossível, não estaria escrito para que acontecesse em nosso meio. Se fosse algo absurdo, um homem... Por isso que Deus não usou um anjo para escrever a Bíblia. Usou homens, pessoas que viviam ali. Paulo estava naquele meio. Paulo frequentava essas casas, essas igrejas, conhecia muito bem as pessoas. Conhecia talvez um pater-famílias rigoroso, tal, que batia escravo, outro mais bonachão, mas tudo a gente
Todo ser humano precisa de Jesus do mesmo jeito, precisa de ter uma nova visão de vida, uma nova visão de família, uma nova visão de como conduz as suas coisas, a sua casa. É aqui que Cristo opera. Nós somos evangélicos. Olha, querido, nós somos evangélicos, protestantes evangélicos. Por que nós não somos católicos romanos? Não, num culto. Qual é a grande diferença? A diferença de um católico romano é que ele vai a uma missa. O auge do culto católico romano é o momento da missa. Ali é revivido, né, na teologia romana, a morte de Cristo. Ali eles vivem naquilo de novo, né, na teologia romana. Nós, protestantes, entendemos acertadamente que não é, você não vai ficar fazendo sacrifício à missa de novo. Então, nós colocamos no centro do culto a palavra de Deus. Ótimo. Mas quando acabar esse culto, para onde nós vamos? Para casa. Esse templo vai ficar fechado. Esse púlpito vai ficar apagado. E Deus vai deixar de operar porque não está mais no culto? Não. Isso quer dizer para nós que é lá onde nós estamos, é na nossa casa, é na nossa família ainda, que Deus faz a igreja. Não pense assim, nossa, então a minha casa é uma nova igreja, vai ter um púlpito lá, vai ter que ter um pastor. Não é isso. A igreja é segundo o Novo Testamento. A igreja local, onde a família se reúne e aprende a viver como Cristo andou na terra. É em nossa casa, é em nossa família que Deus vai operar. Aqui hoje Ele mandou uma mensagem para nós. Mas onde vamos exercitar o que ouvimos da palavra de Deus é em casa, é na família. Isso eu estou dizendo para mostrar mais uma vez o poder que tem na sua família. Talvez até hoje você tenha pensado apenas que tenha até desvalorizado a sua família. Mas eu gostaria de chamar de você a atenção de novo. No próprio mundo antigo, Jesus chamou aquela família pagã e lhe deu um novo sentido. E você não vem de uma família pagã. Você está aqui hoje porque você já é cristão. A sua casa já é de Jesus. Isso é muito mais vantagem em relação a eles, de aprender, de exercitar, de viver e de experimentar a ação de Deus. Você crê nisso? Você crê no poder que tem na sua família? Não porque é a sua família, mas porque quem está na sua família é maior do que quem está no mundo. Jesus está lá, Ele escolheu. Eu vejo aqui, não havia templos, não havia organizações eclesiásticas, havia casas, famílias. E Ele escolheu este lugar para manifestar sua glória, seu poder naqueles tempos. Talvez nós, ao longo dos séculos, tenhamos nos afastado desse plano original. Mas isso não quer dizer que ele não é eficaz ainda hoje. Por isso que é uma benção, por isso que a igreja, assim, essa igreja, as igrejas que trabalham com a família, são uma benção porque estão chamando-nos de volta ao plano de Deus. A sociedade, o diabo, procura nos afastar desse plano. Procura fazer com que nós vivamos como os pagãos. Tem um filho, a escola vai educar. Tem um marido, tem uma mulher. Não. Isso foi o que esse mundo nos ensinou. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, você vai ver o plano de Deus através da família. Você vai ver Deus chamando a família de Abraão e várias outras famílias, para se revelar. E por que você acha que Deus não ia se revelar através da sua família? Agora, hoje, no século 21, Deus vai se revelar através das nossas famílias.
Deus vai se mostrar o que é o amor, o que é o perdão, o que é a graça dele, através das famílias. Não só de palavras, de ensinamentos, mas Deus vai mostrar isso através de relacionamentos. E não há lugar melhor para ter relacionamento do que uma família. Deus é sábio, né? Por que ele ia desfazer? Não, para ter família você não vale mais nada. Vou empoderar as mulheres. Agora as mulheres no mundo cristão que tem o maior poder agora é o mater famílias. Mata as famílias, não, mater famílias. O homem mandou até agora. Agora, não, é você, não vou mudar nada não. Nem vou acabar com mandar dizer que por decreto divino a escravidão acabou. Vocês mesmos não vão ver mais sentido na escravidão. Vocês mesmos não vão mais ver sentido em ter um senhor e ter alguém para eu escravizar. Vocês mesmos não vão mais ver sentido em humilhar, em massacrar seus filhos, em tratá-los como objetos, jogá-los no lixo. Vocês não vão mais ter esse sentido. É só vocês obedecerem. É só vocês deixarem Jesus agir. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. O seu filho, a sua filha, rebelde, problemático aos seus olhos, é só você deixar Jesus agir. É só você deixar Jesus tomar conta. Eu sei que é difícil, meu Deus, porque isso quer dizer que eu tenho que abrir mão do meu poder, do meu pater família, né, de falar alguma coisa, de reagir. Mas eu tenho que abrir mão desse poder para um poder muito maior, que é o poder do Senhor Jesus. Eu tenho que querer mudar meu marido, eu tenho que, pastor, eu vou levar meu marido na campanha para ver se lá, né, o Espírito Santo pega ele, se converte aquele homem. É você tentando, é você até querendo que o Espírito Santo haja, você tem um modelo aí na sua cabeça de que tal deixar o próprio Espírito Santo fazer isso? Entregar, Jesus, eu preciso, o Senhor sabe, não dá mais, mas eu estou deixando. Há um poder maior do que o seu poder, abra a mão do seu e deixa o poder de Jesus agir. Há um poder maior do que o meu, abra a mão dele. Há uma justiça maior do que a sua. Pastor, mas meu pai, ele ouviu a palavra de Deus. Ele é da igreja, já foi da igreja. Mas isso nunca entrou no coração dele. Ele continua sendo durão, humilhou a gente. Eu tenho mágoas dentro de mim, eu tenho feridas emocionais causadas pelo meu próprio pai, difícil de perdoar. Como é que isso vai mudar se ele não mudou? Se ele, que então se eu for parte da família, cadê ele para isso acontecer no coração dele? As coisas não vão mudar. Não deixe Jesus. Na família de Jesus, nós estamos aprendendo o que é perdão, o que é a justiça de Deus, o que é a restituição de Deus. Aqui na igreja tem os cursos da família, da Universidade da Família, né? São maravilhosos. Veredas antigas. Talvez o que eu mais gosto é veredas antigas, porque eu vejo isso na hora. Faz tempo que a gente não tem um seminário na igreja, estou com muita saudade. No dia que estiver aqui, me avise que eu quero pedir para os irmãos virem fazer, e eu quero fazer reciclagem, tudo, que é maravilhoso. Pessoas entram naquela sala, a primeira vez que eu fiz o Veredas, eu falei, eu fui cheio de preconceitos, e chegou lá, era 1999, naquela TV zona grandona, eu lá por dentro, isso é um absurdo, ficar vendo vídeo aqui, um vídeo cassete, um americano dublado, e vai acontecer alguma coisa, mas estou aqui para satisfazer a minha esposa, um amigo que convidou. Aí depois entra numa sala, fica lá, se você nunca fez, né? Fica lá na sala, em silêncio. Meu Deus, e aí? Eu me lembro do último dia, teve um homem que ele estava todo meio assim, né? Todo travado, como a gente diz, todo travado, ele entrava, sentava com dificuldade. E ele foi o último a falar. Foi o último a falar.
Quem já fez ovelha sabe que é aquela coisa, naquele silêncio. Deus falou com alguém, eu falei, meu Deus, Deus falou com alguém. Né? E aí aquele homem foi o último a falar e Deus agir na vida dele. Por isso que eu gosto, porque é algo instantâneo, assim. E ele começou a sair daquele homem, pela boca dele, assim, tudo que estava, as feridas feitas dentro de casa, de família, e todo aquele travamento no corpo dele vinha em função das dores emocionais dele, do que ele estava guardando nele. Ele já tinha passado para o corpo dele, já tinha saído da alma e estava no corpo. Do jeito que estava a alma dele, estava o corpo. Alguns, quando nós fizemos em nossa igreja, víamos pessoas entrar, não assim, mas entrar e sair outra pessoa ali de dentro. Sabe por quê? É um negócio mágico esse curso Veredas? Não, é porque é um momento em que você não pode sair dali e você só pode fazer uma coisa. Você só pode entregar ao Senhor o que você está passando, o que o Espírito Santo lhe mostra ali. Você só tem uma saída. Por isso que o facilitador, né, não pode ficar falando, pregando. Tem que deixar. Aí o Espírito começa. Você é obrigado, no bom sentido, a entregar ao Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a entregar ao Senhor a sua família, a entregar as dores que a sua família talvez tenha lhe causado. Não saia daqui carregando elas. Não transmita isso como herança para a sua geração vindoura, para os que estão crescendo perto de você ou que já cresceram, ouvindo, talvez vendo pela a linguagem do seu corpo, a forma como você fala, como você vive, as coisas que já aconteceram na sua família. Deixe Jesus tratar. Deixe Jesus curar. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor e Ele vai fazer. Fiel é o que chama você, o qual também fará. Isso aqui não são regras para a gente ter que cumprir para ser da igreja. Isso aqui é apenas um mandamento de Deus. Eu quero fazer isso. Abra a sua vida, abra a sua família. Isso foi falado para o centro da sociedade, a família. Foi falado para o centro da sociedade daquela época. Foi na cabeça, no pater família, na mãe, na esposa desse cara, nos filhos, nos escravos que ele tinha poder absoluto. Foi falado direto para lá. Deus não tem rodeios. Então, basta você abrir a sua casa, o seu oikos, sua unidade e falar assim, amém. Isso é poderoso. Isso faz efeito. Eu confio, eu creio. Eu confio que o Senhor Jesus irá fazer. A minha casa pertence à igreja. Não é que eu vou à igreja quando eu preciso. Eu sou da igreja. A minha família é da igreja. Sem a minha família não há igreja. Pode ter púlpito, pode ter tudo, pastores, mas se não tiver famílias, não há igreja. Então é nessa família, sua família, que Deus está agindo. É na sua família que o Senhor está operando nessa noite. Na sua família. Amém ou não? Na sua. Não é na idealizada por você. Sabe, uma vez, Deus me tratou em relação à igreja. Porque, assim, as coisas de Deus, elas vão, para nós humanos, elas vão vindo com o tempo, né? E eu estava, foi no início que eu estava no seminário, e eu estudar a igreja, e estudei a igreja de uma maneira platônica. E eu, sem querer, eu tinha desenvolvido uma visão idealista de igreja. O que era igreja? E a minha esposa que está aqui, ela sempre foi mais da igreja. Ela não ficava filosofando o que era igreja. Ela vivia a igreja, visitar e ver alguém que faltou. Mesmo quando ela nasceu e se criou na igreja. Ao contrário de mim, que eu me converti depois, de adulto já. Ela nasceu na igreja, se criou na igreja, e Deus a chamou na igreja, etc.
Então ela sempre foi assim, mais igreja para ela, o que é a gente, vida, famílias. E para mim, por causa de estudar e seminário, ficou aquela coisa ideal, né? Então eu ia à igreja, naqueles tempos aqui em Americana, a gente estava até noivo. E eu ficava às vezes lá no culto incomodado. Era uma época assim que houve um movimento do Espírito Santo na igreja lá. E eu ficava incomodado, mas está faltando coisas na igreja. Porque eu comparava a igreja da minha cabeça com aquela igreja da vida real. Então eu ficava em crise. Eu falava, não, tá errado, não é para ser assim, não é para acontecer essas coisas. E eu me lembro que essa crise foi meio que curada. Deus começou a curá-la num dia que a minha esposa disse, o irmão fulano mandou um abraço para você. Mandou um abraço para você. Irmão fulano, quem é ele? Não estou lembrando, procurei na mente, não achava. Aquele irmão que todo domingo fala, ele gosta de você, que ele também é professor de história, ele gosta de ficar conversando com você na porta da igreja, você conversa com ele todo domingo. Eu falei, meu Deus, aí foi isso que Deus usou, porque eu falei, meu Deus, enquanto eu estou pensando naquela igreja ideal, a igreja está passando por mim, né, uns gostam de mim, passam por mim, e eu converso com eles, mas não estou ligando, porque eu estou de olho na igreja da minha cabeça, da igreja dos livros, da igreja que eu filosofei sobre ela, platonicamente falando. Então eu estou dizendo que talvez hoje você olhe para a sua família de uma maneira ideal. Você tem um ideal de família. A minha família devia ser igual a família tal. As meninas já cantam lá na frente, os meninos já tocam, o menino já fez missões na Jocum, hoje saiu aqui o pastor Joel missionário. Nossa, mas a minha família, Deus me livre, é a sua família ideal. Mas a sua família real é essa família, é esta família que Deus vai operar nela, através dela, a sua, a que Ele te deu, a qual você nasceu, se tornou uma pessoa familiar por causa dessa família que você recebeu. É nessa família que Jesus está operando. Não na que você idealizou, não que alguém projetou, não com o que às vezes seu próprio coração diz. Eu gostaria que a minha filha fosse isso. Sabe, às vezes nós estamos sendo pater famílias, absolutistas sobre nossa, você tem que, às vezes nossa família não consegue talvez chegar a Jesus porque a gente impede. Você já parou para pensar nisso? Porque a gente tem um zelo tão grande, um modelo tão grande de Jesus, de igreja, de santidade, de tudo, que eles, tadinho, não estão conseguindo alcançar esse modelo que a gente traçou. Quantos já não se desviaram por isso, que eu já ouvi falar nessa história? Foi grande demais o Deus que meu pai disse que eu tinha que ser. Que eu não podia falar isso, que eu não podia aquilo, que eu não podia aquilo, que eu tinha que ser igual ao outro. Eu não consegui, então é melhor não estar nessa igreja, que eu não consigo ser assim. Não dá. Por isso, de novo, a palavra de Deus diz assim, não leve seu filho à ira, não provoque os sentimentos dele, deixe Jesus agir, deixe Jesus trabalhar no coração dos seus filhos, deixe Jesus trabalhar no coração da sua esposa, se ela vai te amar, se ela vai, naquele relacionamento assim, eu me submeto a esse marido, sabe por quê? Porque eu preciso da casa dele, do nome dele, sem o nome dele eu não sou nada. Era uma submissão falsa. Mas a palavra diz assim, olha, ele vai amar você e você vai gostar de ter um relacionamento com esse homem. Você vai gostar de ter um relacionamento com essa mulher, porque ela não está de olho na sua herança quando você morrer. Todo mundo querendo que o pater família morra, o filho mais velho, morre logo, porque senão não herdo nada. Eu tenho que tudo, estou com 40 anos e ainda tenho que pedir dinheiro a esse velho. Né? Não posso vender um boi da nossa propriedade se ele não carimbar lá, não tem valor nenhum na lei, não serve de nada. Só com carimbo, morre logo para ficar com, pelo menos ser gente. Então imagina que as relações, e no meio disso vem dizer assim, ame, submeta-se, respeite, honre, trate bem aqueles que o Estado diz que são suas propriedades, trate-os bem, trate-os como seres humanos. Não
leve-os a uma exaustão, a uma desumanização. Trate-os bem. Essa é a mesma palavra hoje. A palavra transformadora para nós é a mesma. Às vezes essa palavra me incomoda. Essa palavra me incomoda às vezes. Mas por isso que eu disse no início para vocês. Vamos à sala da cirurgia. Ninguém quer, né, entrar numa sala cirúrgica e falar, tá, abre meu peito aí, me dá uma anestesia, abre meu peito e me cura aí. É mais seguro eu viver com essa dorzinha no coração do que passar por um tratamento desse. Mas esse tratamento pode me dar 100% de cura. Mas é doloroso, eu não quero. Mas eu prefiro ficar tomando remédio, prefiro ficar, né, sufocando aqui ou me aliviando dos sintomas. Mas a proposta de Deus é muito maravilhosa. Hoje à noite, entregue a sua família a Jesus. A sua família é o seu maior patrimônio. Mas hoje à noite, por isso que eu falei no início que eu me sentia desafiado, patrimônio, como é? Porque patrimônio é algo que eu possuo, algo meu, né? Mas esse algo meu, a Bíblia está dizendo que como eu devo cuidar dele, como eu devo tratar dele, como eu devo ser com ele, para que ele valha realmente esse nome de que é o maior tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, é a família. E tudo que Deus tem na terra para agir, como eu disse, quando nós sairmos daqui, quando as famílias forem embora, o templo fechará suas portas e não haverá sentido sem gente aqui. Não é? Não haverá sentido. Mas o sentido vai continuar lá onde você estiver com a sua família. Porque é lá que o Senhor vai continuar agindo. É lá, nessa casa, nessa família. Olhe para a sua família agora. Olhe para os seus, se você tem filhos. Olhe para eles. Abra mão do controle. Você consegue abrir mão do controle? Aqui agora, nesse exercício, não precisa fazer nada não. Mas mentalmente, emocionalmente, tente abrir mão do controle. Tente abrir mão do que você gostaria que seu filho fosse. Porque muitas vezes nós pais temos decepções, né? Eu gostaria que meu filho tirasse 10. Né? Meu filho tirasse 10. Meu filho chega em recuperação com 5 matérias. É difícil retrabalhar isso. Mas o que eu estou retrabalhando? A visão que eu tinha, que meu filho tinha que tirar só 10, 10 e 10. O problema não está com meu filho, está maneira como eu estou enxergando. Ele fracassou, meu Deus. Ele não era para tirar, meu filho tinha que tirar 10, 10, 10. Foi o que eu projetei para ele. Então, abra mão desse controle, é desse controle que eu estou falando. Como seu marido tinha que ser, como sua mãe tinha que ser, como seu pai tinha que ser, como você tinha que ser. Abra mão disso agora, desse controle, momentaneamente, num momento de oração aqui, momento né, da sala cirúrgica de Deus aqui, ó, não tem momento antisséptico, momento que a gente não está ali na frente um para o outro, numa mesa de almoço ou de jantar, tentando um trabalhar a vida do outro. Aqui, nesse maravilhoso laboratório de Deus. Abra mão do controle, agora, por favor. Você pode fazer isso numa oração, no seu coração. Eu abro mão. Eu creio, talvez, que seu filho, sua filha, chegue a outros ideais, chegue ao ideal de Deus para ele. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Como eu disse naquela minha comparação, eu queria que a igreja fosse de um jeito, mas a igreja é do jeito de Deus, a família é do jeito de Deus. E eu tenho que aprender a amar essa. Quando você foi salvo, não foi gostoso ouvir essa mensagem? Para mim foi maravilhosa. Foi uma das que mais cativou meu coração, porque eu cheguei um farrapo na igreja. E quando eu pensava assim, ele me amou desse jeito, eu blasfemava de Jesus. Eu era um cara que blasfemava, eu era ateu, comunista, blasfemava, passava em frente a uma igreja assim evangélica,
e gritava de lá, falava alguma coisa, fazia teatro para escandalizar, fazia teatro socialista em porta de fábrica, de greve, isso em 1980, 81. Então, quando Jesus me salvou do fundo do poço, eu fiquei assim, ele me amou a si mesmo. Eu que era em relação a ele, me amou assim. Isso foi impacto no meu coração. Isso também seja um impacto no seu coração hoje. Ele ama a sua... Por isso que ele fala, como Cristo amou a sua igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Quando Jesus foi salvar você, como no meu caso, ele no primeiro não falou assim, todas as regras éticas, e quando você chegar na igreja, eu chegava na igreja, eu levava um cigarro in-out. No primeiro ano eu chegava, acabava o culto, e já acendia meu cigarro ali na calçada. Eu era bem atrevido. E eu não estava nem aí. Se um dia alguém falar alguma coisa, graças a Deus ninguém nunca falou nada, me trataram sempre com muito amor. Por isso que eu não aceito esse negócio de dizer que na igreja é discriminação, porque eu nunca fui discriminado de fazer essas bobagens, né? Chegar a fumar, aí... Então ele me amou, ele não falou assim, primeiro eu vou te limpar lá fora, e depois eu vou te amar. Então é isso que está dizendo ali, como Cristo amou a sua igreja, que deu a sua vida por ela, como ela estava. Jesus ama a sua família como ela está hoje. Jesus ama a minha família como ela está hoje. Quem sou eu para querer amá-la só quando, se botar essas condições, se acontecer isso, Jesus quando, então, dia que meu marido deixar de ser avarento, eu vou dar uma festa, vou vender tudo que tenho, vou ser missionário. Né? Tá bom, mas eu amo ele assim. É duro, a graça de Deus é um negócio terrível. Nunca vou entender essa graça de Deus, pastores. A gente pode falar, teologizar sobre ela, mas não dá para entender isso. Eu amo, então, do jeito que eu amei, ame também. Do jeito que ele é, também. Meu irmão se converteu há poucos dias. Meu irmão fez mais de 60 anos. Ele é de 51. E ele se converteu recentemente. Nós todos na nossa casa nos convertemos lá no meado, em 83, eu me batizei em 84. Depois minha cunhada logo em seguida, minha mãe, meu pai. E ele ficou até agora, e sempre dizendo assim, não, mas eu gosto da minha cervejinha. Nossa, pensa em tudo que você já pode ter pregado para um homem desse, quando teve oportunidade. E outro dia minha cunhada, o batismo do Ernesto vai ser domingo. Se batizou, está lá. Nem eu tinha esperança mais. Porque no meu jeito de ser já era para ter acontecido. O cara já... né? Eu vivia mais com isso no meu coração do que realmente a realidade. Entenderam, queridos? É assim que Deus faz. Eu amo esse cara. Então ame também. Eu amo essa mulher, então ame-a também. Eu amo esses garotos, então ame-os também. Trate-os como eu os trataria. E o que tem que ser feito, Jesus vai fazer. Gostaria de orar, né, com os irmãos e irmãs nessa noite. Porque nós temos um saudável hábito de reagirmos à palavra de Deus, não é? Em oração. Porque não há nada mais submisso a Deus do que uma oração. Isso é um sinal de que assim, eu estou abrindo mão do que eu faço, o meu método, a minha metodologia de, né, psicofamiliar, de resolver as coisas. Eu estou abrindo mão numa oração. Estou reagindo à palavra. Estou confiando no poder maior do que o meu. No poder nesse mundo maior do que o poder do mundo. Nós temos que parar de ter medo do mundo. Nunca vão destruir a família, não. Porque Jesus escolheu a família para agir. Nunca vão parar. Pode, talvez, lacrar templo, prender pastor, mas não vão parar a igreja. A igreja de Jesus. Não vão nos parar nunca. Não vão acabar com a gente até que Jesus volte para buscar a sua noiva, os seus filhos. Então, vamos orar nessa noite. Eu queria... com licença dos pastores,
né, fazer esse apelo para que você saia do seu lugar e venha aqui, né, assim como nós trouxemos nossas fotos, trouxemos na nossa alma, nossa família, na nossa mente. Entregue a sua família ao Senhor nessa noite, querido. Entregue a sua vida ao Senhor. Talvez você diga, bom, a minha família eu já entreguei, mas hoje eu quero entregar a minha vida. Eu sou o homem, eu sou a mulher, eu sou o filho, eu sou a filha, eu sou a mãe, eu sou o pai. Eu estou entregando a minha vida. Eu estou submetendo a minha vida à vida de Jesus. Há um poder maior do que o meu. Creia nisso. Creia nisso. Creia em Jesus. Abra mão do seu poder. Abra mão do seu método. Abra mão do seu conhecimento, da sua experiência. Abra mão numa oração, numa entrega. Eu creio, Jesus. Eu te convido aqui, com a licença dos nossos pastores, a você sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos, colocando todo o controle. A gente na igreja, às vezes em certos cursos, fala assim, Deus hoje está dando uma chave, então hoje você vai dar a chave da sua casa para Jesus. Vamos fazer diferente, né? Quem vai levar a chave não sou eu, não. É Jesus. A chave do meu lar, minha casa, unidade da igreja, unidade preferencial da igreja, unidade preferencial de Cristo, ensinar a esses meninos lindos, né? A nossos filhos, a nós homens, a sermos homens. Hoje dessa crise, que tipo de homem eu devo ser? O homem segundo o que o Senhor requer de nós. O problema é que a gente pensa assim, como eu vou fazer? Não pense como você vai fazer. Entrega ao Senhor como Ele vai fazer. Ele vai falar no seu coração. Ele vai te ensinar a amar. Que amar é a coisa mais gostosa que tem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nessa noite, nós estamos aqui afirmando primeiramente, nós estamos afirmando que nós entendemos o seu plano, o seu projeto de ter as famílias da terra chamadas para fora, não apenas como indivíduos solitários, mas nós somos salvos e nós somos constituídos na mesma família. Por quê? Queremos entender, primeiramente, que a família, ela é ainda a unidade da sua igreja. É como o Senhor ensina. É a célula onde o Senhor ensina a sermos igreja, a descobrirmos o mais profundo amor de Deus. O amor de Cristo, que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e está no mesmo texto, ele dizendo, ame a sua esposa do mesmo jeito que Ele amou a igreja. É ali, e hoje, Senhor, talvez para nós tenha sido um lavar, um colírio, a Tua palavra, que veio nos mostrar o valor, e do que talvez estávamos perdendo por causa de feridas, perdendo por causa de conceitos, perdendo por causa de posicionamentos sociais. Sim, porque essa sociedade nos ensinou errado, como ensinava os homens, as mulheres, as pessoas daquela época. Os deuses daquela época e os deuses de hoje ensinam para nos desviarmos de todo esse plano de Deus. E é por isso que a Tua palavra ela é regeneradora, ela é um lavar regenerador do Teu Espírito, que tira as traves dos nossos olhos, os ciscos dos nossos olhos, e podemos enxergar o que temos. O que temos para hoje. O que temos para hoje. Não está no ideal que eu criei de uma família. Eu quero abrir mão desse ideal. Eu quero amar como eles são. Eu quero respeitar, honrar como eles são.
Não quero mais interferir ou intervir na mudança de uma natureza. Quem transformou água em vinho foi Jesus. Só Ele pode mudar algo que é impossível. A mim só ficou a responsabilidade de respeitar, de honrar, de tratar bem, de amar, de exercitar o amor, mesmo sofrendo, porque Cristo sofreu pela sua igreja. Amor não é receber, amor é dar. Recebemos de Deus. E eu quero receber aqui junto com meus irmãos esse poder, não para mim ter mais poder sobre os outros, mas deixar o poder do Senhor Jesus agir no coração da minha filha, do meu filho, da minha esposa, da nossa família, das nossas famílias, para sermos a igreja que o mundo vê e diz verdadeiramente: estes que passam entre nós são diferentes. Eles são atormentados pelos mesmos dilemas e desafios que nós, mas eles conseguem reagir e interagir diante desses problemas de uma maneira diferente de nós. Parece que tem paz, parece que eles conseguem vencer o que nós não conseguimos. Nós temos que jogar filho fora. Hoje a gente não joga filho fora em lixo, mas às vezes a gente joga com outros motivos, e eles às vezes se jogam no próprio lixo, Senhor. E nós vivemos nesse mesmo mundo destruidor, avassalador de vidas, mas nós temos o mesmo Jesus que foi pregado ali por Paulo, escrito naquela carta. Nós temos o mesmo Jesus, e nesse momento nós entregamos nossas famílias a Jesus. A porta da nossa casa não como aquela coisa imobiliária, um prédio, um edifício, mas tudo que constitui esses relacionamentos, tudo que significa socialmente, tudo que significa afetivamente, tudo que significa em todos os sentidos, nós entregamos a Jesus. Mas não para ficarmos alheios, dizer já entreguei, mas entregar para se envolver com Jesus, para ser um mordomo. Essa casa tem um Senhor, eu sou mordomo, o que eu administro? Eu não posso fugir do meu papel. Eu ainda sou um pater famílias. Mas qual é o meu papel agora? Qual é o meu papel agora na administração? O que eu administro para eles? Quem é o Senhor de todos agora? Tem um Senhor acima de mim. O que eu administro? Eu sou um mordomo para essa casa. Eu quero aprender isso, Senhor. A partir de hoje, me ajuda a vencer esse ego. Me ajuda a levá-lo à cruz. Me ajuda a ver em Jesus uma nova vida. Uma vida nova, Senhor. Dia após dia. Que eu não recaia. E se eu cair, Senhor, que eu olhe para Jesus caindo, olhe em direção ao Calvário e indo cumprir a sua missão. Já, portanto, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós oramos e agradecemos a Ti por essa grande oportunidade, por esse momento tão maravilhoso. E assim como chegamos aqui, e o Senhor preparou esse testemunho dessa mãe, que assim nós possamos testemunhar a vida fora, de que foi a melhor atitude que nós tomamos, foi abrir a porta do nosso lar. E ao invés de querer fazer outra casa, nós simplesmente mudamos nosso jeito de ser com Jesus, olhando para Jesus, levando todos da casa a olhar para Jesus, e nos inspirando, e copiando, e imitando Ele. Em nome de Jesus, amém.